Estamos de volta conversando com o professor João Henrique Mildenberger, um dos docentes aqui da Unipública, e nós vamos dar sequência agora à nossa fala sobre contabilidade pública municipal, neste momento entrando na história do orçamento. Não só das peças orçamentárias, o planejamento orçamentário, mas especificamente ali na questão da execução orçamentária. Saiu um estudo aqui no Paraná de um cientista há pouco tempo, onde ele concluiu que a maioria dos orçamentos tem falhas na execução. Chegou a soltar uma estatística de aproximadamente 70% de aproveitamento do orçamento daquilo que foi planejado com o que se executou. O que acontece, professor? Para se planejar, propor e depois... Não, até um outro indicador é aquela quantidade de leis, né, para suplementação de verba. Por que isso acontece? Como que se planeja para o ano seguinte e dá um furo tão grande aí de até 30%? Questão orçamentária, principalmente quando elaboração do orçamento, coincidentemente nessa conversa nossa, está na época ou 31/8 ou 30/9 dos municípios protocolarem nas casas legislativas o orçamento. E o orçamento eu defendo que ele tem que ser conservador, com base naquilo que eu arrecadei. A própria lei de responsabilidade fiscal diz que eu tenho que ter um equilíbrio entre receita e despesa. Quanto maior a minha receita em cima da despesa, é melhor. Quando nós se deparamos com a execução do orçamento, e como o professor falou, no sentido desses decretos, eu friso que quando a prefeitura tem muitos decretos, é porque o orçamento foi muito mal feito. Então, esses dias, numa análise, de janeiro a abril, do estudo de um município de 15 mil habitantes, tinha 70 decretos de janeiro a abril. 50 mexidinhas no orçamento. 70 mexidinhas. E essas mexidinhas, o que elas trazem? Elas trazem que o orçamento foi mal feito. Uma delas que me chamou a atenção é que todo ano existe uma construção de um paço municipal novo lá. 3 milhões de reais consignados nesse orçamento. Quando chega no mês de abril, eles mandam um projeto de lei para a Câmara ou fazem via decreto cancelando os 3 milhões e jogando isso para despesa de pessoal. Desistindo da construção do paço já há vários anos. E jogando para despesa de pessoal, que seria uma despesa que deveria ser garantida a primeira delas. Então, quando a gente fala de orçamento, para a execução ser bem feita, o planejamento tem que ser bem feito. Então, eu tenho que garantir tudo aquilo que é despesa fixa e que eu não posso correr. O investimento numa segunda etapa. Até porque a população tem uma dificuldade imensa em separar o que é dinheiro do que é orçamento. E a Câmara, muitas vezes, os vereadores até utilizam disso. Nós aprovamos, mas ele não pegou o dinheiro e fez outra coisa. Não é dinheiro, é o orçamento. E essa questão orçamentária, eu trabalhei muitos anos na área pública, nos meus primeiros 10 anos, não acreditando na questão do planejamento, que trazia resultado na execução. Quando nós falamos no bloco anterior a respeito de contabilidade de custos, de nada adianta eu elaborar um orçamento de custos e na execução orçamentária não alocar despesa no local correto. Por exemplo, eu tenho 3 postos de saúde num município pequeno. E eu começo a colocar toda a despesa só no posto de saúde da sede. Quando acabar a dotação do posto de saúde da sede, eu vou colocar lá do distrito A. Quando acabar do distrito A, eu vou colocar do distrito B. Eu tenho uma contabilidade de custos? Eu não tenho, porque eu aloquei de tudo em cada lugar. Poderia, se o planejamento fosse bem feito, poderia até haver uma falha dessa em um ano. Mas no ano seguinte, no exercício seguinte, isso deveria estar corrigido, né? Corrigido. O que a gente está concluindo aqui é que, na verdade, eles repetem... Recorta e cola. E repetem, há uma recorrência do erro Sim. Que continua. Eu nunca entendi muito bem por que no ano seguinte voltam a pedir complementação ou suplementação de verba para as mesmas coisas 2, 3 anos seguidos. Por que na elaboração do orçamento já não se ajusta isso, né? Justamente pelo recorte e cola. Porque não existe uma equipe de planejamento, uma ideia de planejamento. A maioria dos contadores, ele faz o seguinte: o que é mais fácil para ele? Eu pego o orçamento e jogo 10% em cima.
E ano de 2018 foi um ano engraçado, porque numa das prefeituras que eu atuava na época, eu mandei um orçamento menor em 2018 que 2017. E a Câmara me questionou por que o orçamento era menor. Porque a receita se comportou de uma forma negativa em 17%. Agora, quando nós falamos na execução orçamentária, tem um outro item, e eu acho que nós vamos passar dos 5 minutos nesse quesito, porque tem uma situação para explicar que demonstra isso. Na execução orçamentária tem um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que ela diz que 30 dias após a aprovação do orçamento, o prefeito elaborará um decreto do cronograma financeiro de desembolso. E esse cronograma é analisado bimestralmente. Está previsto em quê? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. E há uma prática nisso? Aí que eu vou entrar agora. Eu praticamente nunca vi esse decreto. Aí que eu vou entrar agora. Então o que ocorre? O decreto é feito, mas é colocado na gaveta. Então, quando termina o bimestre, se eu tive 1 milhão de arrecadação e 1.200.000 de despesa, esse 200 mil, a lei de responsabilidade, através desse decreto, determina que eu tenho que efetuar a limitação de empenho. E o que a gente encontra na execução orçamentária? Que furou 200 no primeiro bimestre, que furou 400 no segundo, que furou 800 lá no quarto bimestre, e no quinto bimestre, para fechar, para não reprovar, para não ter déficit orçamentário, subentende-se que a prefeitura fechou as portas e empenha-se só a folha. Mas as despesas continuaram ocorrendo por fora e, inclusive, contra, se eu não me engano, o artigo 60 da 4320, que fala que o empenho tem que ser prévio. Então, o prefeito bate as portas, digamos que bate as portas, e vai no fornecedor e fala assim, você vai ter que segurar as pontas para mim até janeiro. E isso está no portal de transparência. Novembro e dezembro, só a folha de pagamento empenhada. Quando vem janeiro, pega aquele déficit do exercício anterior e joga para o exercício seguinte. Isso é uma maquiagem contábil. Então, a execução, lógico que é uma questão primordial, uma execução bem feita, mas se o planejamento lá atrás for mal feito, a minha execução é comprometida. Professor, tem aí uma pedalada? Podemos apelidar de pedalada? Pedalada. E a Lei de Responsabilidade Fiscal deveria punir, os órgãos de controle deveriam punir essa questão, porque está previsto lá. A limitação de empenho não ocorrendo, inclusive o controlador interno pode ser penalizado junto. Caramba, bom, nós vamos voltar daqui a pouquinho falando um pouquinho aqui eu gostaria de falar de balanço e de prestação de contas, daqui a pouco.